Irmãos, no Salmo 96, o salmista diz: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, nesta manhã, a nossa mensagem e a nossa pregação vai ser através de um testemunho. Amém? Testemunho de que Deus tem feito. Vai ser o anúncio daquilo que Deus pode fazer. Não daquilo que a gente ouviu contar, onde a gente ouviu na Bíblia, leu na Bíblia, onde a gente ouviu de lugares distantes, de pessoas que a gente não conhece. Hoje nós queremos celebrar a Deus, hoje nós queremos agradecer a Deus, hoje nós queremos anunciar que Deus fez e faz grandes coisas em nosso meio, nas nossas vidas. Por isso eu gostaria de chamar aqui à frente a nossa irmã Aline Parra. Amém? Bem, a Aline vai contar a sua experiência, o seu testemunho. E essa vai ser a pregação de hoje, amém, irmãos? Temos aqui uma nova bispa, que vai... 3 horas acho que tá bom, né, irmãos? Hoje não tem jogo do Brasil, então os irmãos estão sossegados. E a Aline, interessante, que a Aline, até um tempo atrás, a gente pedia para ela, quer ministrar a oferta? Ela, não quero. Tinha certa timidez, né? Mas ela veio me procurar dizendo assim, que queria trazer esse testemunho, falar para a igreja. E é claro, nós abrimos esse espaço para que ela não só conte o seu testemunho, mas também traga a nós uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Amém? Então nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Deus, nós nesta hora queremos te agradecer. Te agradecer porque Tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus cheio de graça. Tu és um Deus cheio de misericórdia. Tu és um Deus bondoso. Um Deus que, Senhor, não está distante. Muito pelo contrário, o Senhor está em nós, habita em nós. O Senhor, ó Deus, tem olhado para nós com Teu olhar de graça, com Teu olhar de misericórdia. O Senhor tem estendido as Tuas mãos poderosas sobre nós, sobre a Tua igreja. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por isso. E nesta manhã, Pai, queremos ouvir o testemunho da Tua serva, Senhor. A Deus que vai nos contar, a Deus das grandes coisas, ó Deus, dos grandes feitos que o Senhor tem feito na vida dela. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dela, porque ela está aqui, Senhor, nesta manhã, para testemunhar das Tuas grandes obras, ó Pai, das Tuas grandes maravilhas. Nós pedimos a Deus uma bênção toda especial sobre a vida dela, que através, Senhor, dos Seus lábios, a nossa vida possa ser edificada nesta manhã. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para os meninos da mídia diminuírem aqui um pouquinho da luz. Eu ainda estou com um pouco de sensibilidade do canhão aqui. Que responsabilidade está aqui em cima. Eu espero poder compartilhar com vocês tudo que eu gostaria de compartilhar. Todo o processo que eu passei. Gostaria muito de trazer muito mais imagens do que eu trouxe, mas eu creio que vai ser edificante para você. Como o pastor falou, eu trouxe uma lista com 40 páginas. Eu acho que é o suficiente, né? Bom, para quem não me conhece ainda, ou de repente alguém já ouviu falar de Aline Parra. Quem é Aline Parra? Eu sou Aline Parra. Carinhosamente, alguns me chamam de Parra, né?
Recentemente, eu passei por um processo cirúrgico, né? Então, eu quero já justificar você. Talvez você não entenda algumas palavras que eu vou falar, porque eu ainda estou com paralisia facial. Chamamos de paralisia de Bell, que é um lado só que está paralisado. Mas isso é o de menos. Eu estou viva. Comigo veio a minha família, minha amiga, né? E eu queria apresentar a vocês, né? Ficar de pé. Eu sou esposa do Anderson Parra. Ali está minha mãe. Sou filha da Bela, que eu chamo de Linda. Meu irmão Guilherme. Tá os meus parentes, tia Dalva, Lindalva, Lili. Eu não vou falar o todo. Fica de pé. É mais fácil. Ganha tempo, né? Esses são os personagens, né? Os que participaram comigo lado a lado aí durante todo esse processo. Pode sentar. Na galeria. Quem está na galeria? O Vitor. O Vitor, a Isabela, lá em cima. Gente, aqui eu só consigo ter visão daqui. De lá já não vai muito. Mas ele está lá em cima. Tá bom? Eu quero compartilhar com você o meu testemunho de fé. Eu acredito que aqui muita gente gosta de série, né? E vou chamar o meu testemunho como série. Ele teve a primeira e a segunda temporada. Como toda série, tem trilha sonora. Eu não vou cantar, porque o Senhor ainda não deu esse dom, mas eu vou cantarolar, tá bom? 2021 foi um ano complicado. Foi um ano de muita tribulação, a igreja estava passando por uma crise. Só que não é isso que eu quero falar. Eu também estava em crise. Pela terceira vez consecutiva, eu estava passando por uma crise de depressão. Muitas pessoas não percebiam, porque quando a gente está depressivo, por dentro a gente está todo quebrado, mas por fora a gente sorri. Está tudo bem, está tudo bem. Não, não estava. Eu não me alimentava, né? Eu só tinha a responsabilidade de vir trabalhar. Era o que me mantinha viva, vamos se dizer. Por mais pessoas que eu estava cercada, eu não queria estar perto de ninguém, muito menos da minha família. O mês era agosto. Eu perdi 10 quilos. Não parece, né? Mas eu perdi 10 quilos. Porque eu cheguei até a desidratar, porque eu não comia. E aí, fui procurar ajuda médica. A médica falou assim, olha, você precisa se afastar do trabalho, você não tem condições nenhuma de trabalhar. Por quê? Porque eu tinha dentro de mim, e eu cheguei a cogitar a ideia, de que seria mais fácil um caminhão vir e passar por cima de mim, porque ele aí era muito pesado e ia ser uma vez só. É pesado falar isso, mas era o que estava acontecendo dentro de mim. E, além disso, eu estava me sentindo muito perigosinha. Eu estava arrumando confusão na fila da loja. Eu estava assim, eu me tornei a pessoa que eu mais temia, fria e calculista. Então, por aí você tira a sua conclusão. Graças a Deus, eu estava acompanhada por meu irmão, que me segurou, não faz isso, sua louca, né? Tenta manter aí a sua sanidade. Mas era assim que eu estava. E aí você fala, nossa, Aline, você está dentro da igreja. Como depressão? Crente tem depressão? Tem. Assim como o crente tem pressão alta, diabetes, problema na tireoide, o crente tem depressão. Depressão não é falta de Deus. Falta de Deus é você condenar e você não ter compaixão daqueles que estão sofrendo. Por mais... A gente ouve muito falar, né? Setembro amarelo. Mas eu queria falar, por mais dias amarelos. Eu procurei ajuda. Eu estava passando com a psiquiatra.
Então, imagina aí, né? Eu estava passando com a psiquiatra, passando com a psicóloga, fazendo as terapias necessárias. Eu fui procurar ajuda. Estava tomando medicações, né? E seguindo a vida, trabalhando, tendo uma crise aqui. Louvado seja Deus pelos irmãos que me acudiam, porque eu cheguei a ter crise de ansiedade num banheiro feminino. Mas amém, eu passei. O tempo foi passando, mês de dezembro chegou, Natal, eu já estava plena, controlada. Né? Aí eu já estava querendo já me associar, inclusive com a minha família. Eu preparei uma ceia. Naquele dia foi um dia maravilhoso, dia de paz. Nós comemos, nós cantamos, nós louvamos. E isso é muito bom, né, gente? Já 2022 chega. Janeiro. Tive a gripe anotei, H3N2. É muito parecida com o Covid, né? Eu sempre me precavi, sempre usei máscara, sempre passei álcool em gel, porque eu tenho um filho pequeno, eles estão lá no Ministério Infantil. E eu tenho minha mãe também, que é do grupo de risco. Mas eu tive esse raio dessa gripe. Tive que ficar afastada, né, em isolamento social. A Linda sofreu, porque a Linda, meu irmão fala que é meu chaveiro. Onde eu estou, ela está, onde ela está, eu estou. Né? Nesse meio tempo, eu já estava tendo uns sonhos estranhos. Quem aqui crê que Deus fala através de sonhos? Glória a Deus. E o Senhor já estava começando a preparar o cenário, começando a preparar o meu espírito, o meu coração. Eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava com quem? Com a Linda. Até no meu sonho ela está. Nesse sonho eu estava saindo de casa, saí de casa, fui para a garagem, a gente já estava saindo no portão social. Era um tempo nublado. E aí, quando eu olho para o céu, eu vi uma cruz de madeira enorme, 3D. Eu não achei a imagem do céu nublado. Me desculpa. Eu preciso pegar umas aulas com o pessoal aí da mídia para dar uma editada. Mas era uma cruz muito parecida com essa. E ela estava descendo. Nisso, esse véu vermelho, ele descia lentamente. A Linda tocou nesse véu e falou, nossa, parece seda. Quando eu fui tocar no véu, eu toquei no véu, eu despertei, eu acordei e eu não entendi esse sonho. E quando a gente não entende, a gente ora, né? E pergunta para o Senhor, Senhor, o que é isso? O que quer dizer essa cruz? E o Senhor não respondeu, não. No mesmo mês de janeiro, passados uns 15 dias que eu já tinha passado os sintomas dessa gripe, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Imagina a sua dor de cabeça e multiplica por 2. Era a dor que eu sentia no começo. E eu achei, como mulher, como senhora Google que eu sou, eu achei que era sintomas aí, resquício dessa gripe. Passou o dia, nada, eu falei assim, então deve ser do óculos, que já deve estar na hora de trocar, porque não é possível, eu estou tomando remédio e não faz efeito. E nada. Quando eu estava dirigindo, eu gosto muito de dirigir, e eu queria incentivar você, mulher, a dirigir, porque é uma sensação muito boa dirigir. Eu estava dirigindo sozinha, o meu braço esquerdo formigou e eu perdi completamente o movimento do braço, não tinha mais força. E aí me acendeu o sinal de alerta. Eu falei, tem alguma coisa errada. Mas eu achei, por meus pais serem hipertensos, falei assim, deve ser coração. Fui para onde? Para cardiologista. Porque, né, eu pesquisei. Gente, vocês também fazem isso. Eu procurei a cardiologista e, na mesma semana da consulta, apareceu uma mancha enorme na minha coxa direita, como se eu tivesse batido, mas eu não bati, eu não sentia dor, não sentia nada. Expliquei para ela o que estava acontecendo, ela
solicitou uma ressonância para descartar o AVC, né? Fiz a ressonância e voltei. Quando eu voltei na consulta, com os exames já, os resultados, ela percebeu que ali tinha alguma coisa diferente. Ela, na época, me chamou de cisto. E ela estava mais preocupada que eu. Olha, tem um cisto aqui, a gente precisa ver como é que é, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu fiquei 30 minutos na sala dessa médica. No final, eu falei assim, doutora, eu só vou me preocupar se for, de fato, alguma coisa muito grave. Porque eu estava fugindo de coisas. Ela falou assim, olha, eu aconselho você a procurar um neurocirurgião. Eu tenho um de confiança, muito amigo meu. Marca uma consulta com ele e mostra esse exame. Eu fiz isso. Eu queria compartilhar com você Hebreus 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 3, depois o 6, tá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível. O 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse foi um dos versículos que falou comigo. Marquei a consulta com um neurocirurgião, passei lá com ele, uma pessoa assim, sensacional, muito alegre, extrovertido. Falei que parece muito o Vitor, filho da Ana Paula. Ele é muito brincalhão, esse médico. E aí eu expliquei para ele, eu falei assim, olha, eu estou vindo de indicação da doutora Alice. Né? Expliquei, tá ali, ele falou assim, vixe, quando ela manda alguém para mim, é B.O. Naquele momento, a minha graça acabou. Eu falei assim, eu acho que não é só um cisto, não. Ele pegou o laudo, ele nem viu as imagens. Ele viu as imagens, só não viu o laudo. E isso era dia 22 de fevereiro de 2022. Estava aí acontecendo uma guerra no mundo e começou a guerra dentro de mim. Dentro da minha casa. Ele falou, olha, o que você tem, o que eu vejo aqui no seu exame, é um Shivanoma vestibular. Nome difícil, mas eu decorei bem. Ele é benigno, é muito conhecido como neurinoma do acústico. É um tumor que estava dentro do meu acústico, do meu ouvido, né, do nervo acústico. Não é câncer, graças a Deus que não é câncer. Mas para resolver a sua situação, o seu problema, é só caso cirúrgico. Naquela hora que ele falou, eu já comecei a chorar, porque como toda boa mulher, eu já não ouvia mais o que ele estava falando. Um buraco se abriu. Eu vi muita gente falar isso quando eu recebia diagnóstico. E eu falei assim, não. Eu falei, Naquela hora o Senhor permitiu. Ele já estava falando lá, falando. Graças a Deus eu estava com o Anderson. Ele ouviu tudo, porque eu só chorava. E eu falei para ele, eu achei que só um remedinho ia resolver. Não tem alguma coisa que eu possa tomar para diminuir? Não, é cirúrgico. O que há de pior eu vou falar para você, porque eu sou uma bula. Então, ele foi falando, né, que nesse caso, no meu caso, esse tumor ele estava comprimindo o tronco e o cerebelo, por isso as fortes dores de cabeça, por isso a perda da força do braço. E para pacientes assim, o que é normal acontecer? Forte dor de cabeça, claro. A perda de audição, do lado que está o tumor. Hidrocefalia,
cresce, né, o lado da cabeça, tem a paralisia facial, e pode ser que um dia você nem acorde. Falei, nossa. O que eu mais gosto é dormir. E aí eu falei assim, nem dormir eu posso mais. Pode ser que você nem acorde. E aí o médico falou assim, olha, fica de olho nela, hein? Se ela começar a dormir muito, chacoalha para ela despertar. E isso eu ouvi de todos os médicos que eu passei, não foi um só. Ele falou assim, mas não se preocupa, porque como você é muito jovem, você não tem problema de pressão, não tem outros problemas, vai ser uma cirurgia tranquila. Você vai viver. Eu falei assim, eu não sei nem se eu vou acordar. Irmãos, quantos aqui têm filho? Muitos, eu também. Naquele momento eu não tinha medo de morrer. Porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou para o céu, eu creio no reino. Mas quando somos pais, mãe, pai, a gente pensa no filho. Por mais amor que outra pessoa vai dar para o meu filho, não era amor de mãe. E o meu desespero de chorar foi isso. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou ali, na igreja, trabalhando, estou servindo, participo de tudo, e não é justo comigo passar isso. Não é justo. Porque a gente pensa que às vezes varrer um chão é servir o reino e não é. E aí Deus falou assim, não é justo com você por quê, sua louca? Por que você não pode? Porque você é a queridinha? Você é diferenciada? Eu sou filha do rei. Mas eu precisava passar por tudo aquilo. Porque vai passando os anos, e aí você estuda, você tem um certificado, você tem um diploma, você tem estudos, e às vezes a soberba te acomete. Você acha que você pode resolver tudo. Né? Nesse dia, eu fui para casa, chorando, horrores. E aí eu lembro que minha mãe me abraçou, falando que me amava, para o Senhor ter misericórdia. E eu falava, não é justo, não é justo. Nisso entra meu pai, né? Falando também que me ama, me abraçou, só que meu pai mandou eu deitar. Ele pegou o travesseiro, arrumou na cama, que eu estava no meu quarto. Eu não entendi até hoje por que ele fez isso. Eu acho que foi a dor passar logo, né? Ele, deita. Eu deitei. E ali eu falei, Francis, e aí, faço ou não faço a cirurgia? Ele falou assim, o problema é onde é que está, né? Vamos pensar mais. E aí, eu moro num condomínio. Lá é um quintal com várias casas. Uma irmã da igreja nomeou como condomínio Resende, mas tem oliveira lá também. E os oliveiras ficam meio assim, né? E aí eu falei, Francis, eu vou lavar roupa. Eu não sei nem onde é que tinha roupa, mas eu ia lavar roupa para poder, não pensar nisso. Só que esse plano não deu certo. Porque quando eu entrei na lavanderia, vem passando gente. O que está acontecendo? E aí, como foi lá? E aí eu falando. E aí começou todo mundo a chorar. Porque para chorar, esse povo, eles ajudam muito bem, né? Todo mundo chorando. E era um de cada vez. Se entrasse, né, a caravana toda, era uma vez só. Não, mas foi um. E aí? E eu falei. No dia seguinte, eu fui levar o Daniel para a escola, né? Porque a minha rotina era levar os dois para a escola, enquanto antes eu trabalhava, e vinha trabalhar. Nesse dia, eu levei o Daniel para a escola. Imagina aí a cena, hein? Eu estacionei o carro na frente da escola. E na frente do outro lado da rua tem uma casa que toda quarta-feira tem reunião de oração. E tem aqueles hinos bem da harpa, né? Eu já estava chorando, né, ainda, chorando. E eu desliguei o carro e eu ouvi aquele louvor. É agora, se prepare.
eu senti que aquela hora era um recado de Deus para mim. Eu acredito que alguns mais experientes na fé vão saber que fala assim: na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olhe o alvo, que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixe a sua cruz, ser valente. Eu ouvindo o louvor e eu olhando para frente, tipo, viajando no louvor, de repente eu venho um motoqueiro, tá um motoqueiro lá parado olhando para mim, tipo assim, você não vai dentro do carro? Mas aí, tipo, eu despertei, deixei o Daniel lá dentro da escola. Eu chorei durante uma semana, eu questionei o Senhor. Irmãos, tudo bem você chorar. Tudo bem você questionar. Né? Respeite a sua emoção. Mas uma coisa que eu falo para vocês é que não fica aí muito tempo, não. Não demora para voltar. Né? Traz à memória aquilo que te dá esperança. E você só consegue trazer se já está aqui dentro. Não tem como você, miojo, né? 3 minutos, vem. Não. Você vai trazer aquilo que já está lá dentro. Para quem não sabe, eu trabalho aqui na administração da igreja, né? Já fazem 7 anos. E aí eu precisava falar para o pastor José Roberto, tanto como meu pastor, tanto como meu chefe, o que estava acontecendo. E aí eu olhei para ele e falei assim: pastor, eu estou com medo. Não dava para brincar de ser crente, de falar, está tudo bem nessa hora. Não tinha como. E aí o pastor falou assim: olha, eu no teu lugar também ia ter medo, viu? Porque cabeça, eu lembro. Brincadeiras à parte. Como o médico falou que podia ser, que tinha um dia que eu não ia mais acordar, eu já não fazia mais plano nenhum. Eu não fazia prestação de geladeira. Eu não fazia, no próximo Natal, nas próximas férias, na semana que vem, no mês que vem, amanhã. Eu não fazia planos. Lembra que eu estava tomando os remédios, né? Ainda estava nessa época aqui. 2. Mas eu tinha 2 opções. A primeira, eu podia ficar lá deitada, me lamentando, questionando a Deus, falando não é justo, não é justo. Ou eu podia me levantar, trazer à memória o que me dava esperança, porque a palavra de Deus fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é suficiente para você. E foi o que eu fiz. Eu me levantei, eu orei, e nesse momento me veio outro louvor antigo. E esse louvor, eu cantei ele por todo o processo. E uma vez eu peguei o Daniel, de 5 anos, cantando esse louvor. Fala assim, se prepara. Ai, Fernanda, nem peguei umas aulas com a Fernanda, nem deu tempo. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Cantei bem, não é não? Cantei. Glória a Deus. Estou, né, pastor? Eu acho que é Espírito Santo. Porque, por mim mesmo, eu ainda tentei em casa. Tadinho de mim. Quando me veio esse louvor, eu orei. Eu acredito que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz.
Porque nesse momento, eu entreguei tudo para o Senhor. Eu entreguei minha depressão, eu entreguei a minha família. Não vou olhar para o antes, porque eu vou começar a chorar. E eu sou tão atriz com a paralisia, eu só estou chorando de um lado só. Mas essa eu vou ficar devendo, tá bom? Então, não vou olhar para você. Eu falei para o Senhor, quando você ora, você precisa ser muito ousado na sua oração. Então, eu falei para o Senhor, Senhor, eu te entrego a minha depressão. Ela não faz parte de mim. Eu entrego todo esse processo, a minha família. Cuida dos meus filhos, cuida do meu casamento. E eu quero ver os netos dos meus netos. Não pedi demais não, né, pastor? Não. Passou mais uns dias e eu precisava retornar para o médico com a resposta. Né, se eu ia operar, se eu não ia operar. E eu lembro que eu estava dentro do carro com o Anderson, porque os que me acompanhavam muito nas consultas eram o Anderson e o Guilherme, meu irmão. O Guilherme, ele reclamava de acordar cedo, mas ele ia. Eu acho que é coisa de irmão mais novo, mas ele ia. Estava lá. E eu falei para o Anderson, eu queria tanto que eu entrasse agora na consulta, e o médico falasse assim, olha, vamos repetir o exame, a ressonância, para ver como é que está agora, porque já passou um tempo, e nessa ressonância não tem mais nada, e eles não têm o que falar para mim, que não tinha. Eu falei assim, eu quero ver de onde eles vão achar a explicação para me falar. Aí o Anderson, podia. Eu falei, vamos lá. Fomos na consulta do médico bem solicitado, eu demorei 2 horas para entrar no consultório desse médico. E entrando lá, eu falei para ele, doutor, me explica direito, eu prometo que eu não vou chorar agora. Mas fala para mim o que está acontecendo, o que eu preciso fazer, né, as consequências e tal. E ele explicou tudo de novo, com calma, e eu ouvindo, sem chorar, sem nem vontade de chorar. E ele olhou para mim, ele não me conhece. Ele olhou para mim e ele falou assim, olha, você pode até pensar assim, você vai fazer um outro exame, vai pegar na visão, você vai fazer um outro exame, aí você vai lá na sua igreja, eles vão fazer as coisas lá e não vai ter tumor nenhum. Mas eu vou falar para você, ele não vai sair. Aí eu, com toda a minha honestidade, que não leva o desaforo para casa, olhei para ele e falei, olha só, se Deus quiser tirar esse tumor daí, Ele vai tirar, porque Ele pode todas as coisas. Mas a palavra também fala que a gente não pode ser imprudente, então prepara as papeladas, eu vou fazer a cirurgia. Tá? Nós não podemos ser imprudentes, porque o Senhor, Ele também prepara os médicos, Ele capacita. Mas eu, na minha... Né, eu achava assim, que milagre, para eu testemunhar, era só assim, sumiu, fez outro exame, eu vou lá na igreja e falo, gente, desapareceu. Eu queria, até agora, abrir um parênteses aqui, encorajar você a testemunhar também os seus milagres. Porque milagre não é só aquele que o paralítico andou, o mudo falou, o cego viu, mas é o seu milagre. Então, vem aqui também contar, né? Porque isso vai edificar a vida de muitas outras pessoas. Eu fui muito impactada com os testemunhos que estiveram aqui. Ele preparou as faveladas, eu tenho um plano de saúde, mas esse médico era particular. Ele mandou toda a papelada para o plano de saúde, e aí começa a saga de plano de saúde negar. Porque os médicos que o Senhor me apresentou são médicos assim, muito capacitados, eles prezam pela melhor cirurgia, os melhores equipamentos, e o meu plano de saúde falou, não, eu vou te dar o básico. Se quiser, toma. Né? E aí eu falei, não. O Senhor, Ele sempre prepara o melhor. E foi o que Ele fez. Já estou mudando a página. Os meses vão passando. Né?
eu precisei passar com outros especialistas, outro neurocirurgião, que são da rede própria do plano de saúde. Passei com muitos. O problema é que todo médico que você vai passar, você tem que repetir a sua história. Olha, eu estou vindo aqui, porque tal, tal, tal. E isso parece que vai cutucando a ferida, né? E é cansativo demais. Chegando já em abril, nesse meio tempo eu estava dando um banho no Daniel, e eu ouço o Espírito Santo falar claramente no meu ouvido: vai ficar tudo bem. Eu só consegui ouvir isso porque eu estava orando constante para me fortalecer. E uma coisa eu falo para vocês: orem como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende. Ela depende. Durante toda essa situação, eu criei que ia ficar tudo bem. Não foi porque a irmã X falou, um pastor falou, o outro falou. Não, eu criei porque o próprio Deus falou que ia ficar tudo bem. Né? Mas a gente precisa passar pelo processo. Quando eu conversei com o pastor, ele falou assim: Aline, pode colocar no grupo da igreja? Eu falei: pode, porque quanto mais pessoas orando, melhor, né? A cura chega. E aí o Senhor colocou alguns irmãos para me ajudar. Eu não vou citar nomes aqui, porque provavelmente eu vou esquecer de alguém e a pessoa vai ficar chateada. Então, você que me ajudou, você sabe que foi você que me ajudou. Eu consegui passar com um neurocirurgião, um neurologista do SUS, para pegar uma outra opinião, porque às vezes a gente pensa, né? Particular, plano de saúde, que é tudo que você faz cirurgia. Foi a mesma. Então, eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa que me ajudou. Outras me ajudaram com outras questões, né? No processo aí, nesse comecinho. Como médico do convênio, como o médico não era do convênio, eu precisava pagar honorários. E eu falei assim, gente... Aí eu comecei a bloquear. Eu falei, não tenho dinheiro. Porque uma cirurgia que eu fiz hoje, só o neurocirurgião são 60 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro, não. Não tenho. E eu falei, Senhor, continua tomando conta. Continua tomando conta. Mas eu soube que o plano de saúde reembolsava. Enquanto eu esperava a resposta da aprovação da cirurgia, eu já estava arrumando a mala, porque eu estava muito ansiosa. Eu arrumei a mala em abril, porque eu achei que 20 dias, um mês, né, Fernanda, que normalmente, né, libera, eu já ia, né? Então, eu fui lá na loja da filha da Lélia, comprei a mala, já comprei o sabonetinho, e fui colocando tudo. O tempo foi passando, o plano de saúde negando, e aí vamos entrar com liminar? Não vamos entrar com liminar. Foi aquela loucura. E eu vim aqui na reunião de geração de terça-feira. E aí eu lembro que a Terezinha falou assim, Aline, o que você quer que a gente ore por você? E eu falei assim, Terezinha, eu preciso que desata os nós dessa questão administrativa do plano de saúde. Né? E aí, às vezes, a resposta de geração não é instantânea, não. Ela demora um pouquinho. Então, já vou te avisando. Né? Em abril mesmo, eu estava tomando bastante medicação já para a questão do tumor. Já estava dormindo, era tarde, e aí eu recebo uma ligação de uma pessoa. Ela fala assim, me passa o seu Pix. Eu falei assim, para quê? Para que Pix? E a pessoa falou assim, não interessa, faça. Eu falei, tá bom. Aí, por mensagem, passei o Pix. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também. Tá bom? E, de repente, eu recebo a notificação do Pix. Nessa mesma semana, eu tinha visto um vestido numa rede social. E aí eu falei assim, nossa, que vestido bonito, como boa mulher que eu sou. E aí eu acabei encomendando esse vestido, sem até mesmo o Anderson, meu esposo, saber. Quando eu recebi o Pix, eu ainda falei assim, Senhor, mas esse valor, se for para pagar os honorários, está faltando demais. Né? E eu fiquei perguntando, e aí o Senhor abriu os meus olhos espirituais. Quando eu pude ver,
eu estava aqui, com um vestido, olhando para vocês e testemunhando. O Espírito Santo falou assim, esse valor é referente ao vestido, ao presente que eu estou te dando, para você testemunhar. E ali, mais uma vez, o Senhor falando, vai dar certo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, não estou com o vestido que Ele me deu. Por quê? Vou explicar. Eu precisei tomar algumas medicações e eu enchei bastante, vocês vão ver na foto. E eu experimentei o vestido semana passada, eu olhei e falei assim, não, justiça só de Deus mesmo. E preferi ficar com esse, porque eu me sinto bem de azul. Tá bom? Natal chegando, presentes, azul. Aline Parra. Deixa eu caminhar, que o pastor está olhando, né? Já está dando a hora. Mais uns meses passaram, eu continuei orando, e eu peguei como refúgio para mim louvores. Então, eu fui cantando louvores, né? Vinha, assim, um baquezinho da emoção, e eu cantando, colocava lá no YouTube, cantando, e assim eu seguia. Eu estava vivendo totalmente pela fé. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu queria controlar a situação. Tinha um problema, tinha ficha para preencher, eu já ia preenchia. Tinha tal coisa para resolver, eu ia e resolvia, mas essa situação não dava. Então, eu vivia pela fé. E eu vivi, assim, o melhor que eu pude. Eu ia para o salão, arrumar o cabelo, né? Aqui são marcas de testemunhos passados, não posso tingir ainda. Mas eu me lembro quando eu cheguei lá no salão da Lélia, ela falou, ela tipo, já fez uma cara assim para mim, tipo, eu estava me preparando como é que eu ia te encontrar. Porque as pessoas acham que, assim, você precisa, não é o caso da Lélia, estou falando no geral. Porque você está passando por um momento de saúde, você precisa ficar cabisbaixo, descabelado, não passa maquiagem, não passa um perfume, não. Quando você vive pela fé e você tem a certeza de que vai ficar tudo bem, você precisa viver os seus melhores dias da melhor forma possível. Então, muita gente aqui não sabia o que eu estava passando, porque eu resolvi viver o melhor, da melhor maneira, né? E ela falou assim, Aline, eu achei que eu fosse encontrar você chorando. Eu não sabia como te abordar. E, tipo, você está me consolando. Graças a Deus que eu não tive nenhum problema antes. E aí, por isso que ninguém percebeu, né? Alguns perceberam que eu chorava muito no culto. Por quê? Porque quando a gente está adorando, a gente precisa se abrir de coração completo. Então, não tem problema se você cantar desafinado, porque ninguém vai ficar prestando atenção no seu tom de voz, no seu timbre de voz. Então, toda a oração que tinha aqui na frente, lá estava a Aline, aqui, ó, para receber. Porque eu falava, Senhor, basta uma palavra do Senhor para que tudo isso passe. E foi o que eu falei aqui. Teve um dia que eu estava na oração aqui, eu entrei no arco, e eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Está pesado demais. E o Senhor falou aqui dentro para mim, eu preciso tratar com você. É aqui dentro. Então, muitas vezes o Senhor trata primeiro de dentro para fora, né? E tem um louvor que fala, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um cuidado, somente um, é muito para nós. Então, entrega tudo para o Senhor, né? Continua entregando. Eu falei nesse momento para o Senhor, depois da oração, eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi o que o Senhor quer. Mas me dá a oportunidade de testemunhar antes lá do final da segunda temporada. Deixa eu testemunhar agora o que está acontecendo. Eu tive pessoas que profetizaram na minha vida, né? E quando eu aprendi com a Giovana, que quando as pessoas profetizam, lançam palavras sobre você, você precisa tomar posse, né? E eu aprendi, Giovana, a fazer isso com você, né? Eu tomei posse da palavra e uma reunião de oração que teve do Clube da Luluzinha, o Senhor me permitiu testemunhar. E uma pessoa que estava lá precisava ouvir o que estava passando comigo, naquele tempo ainda. Durante o processo é que o Senhor trabalha
mas ele também se cala. E não é porque ele está calado que ele não vai trabalhar, não está trabalhando, não está fazendo, abrindo portas. Ele está. Mas, às vezes, a gente está pedindo tanto, 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 que a gente não ouve. E o Senhor fala assim, cala a boquinha, deixa eu falar com você. Fica quietinha, eu preciso falar com você. Você precisa fazer, você precisa mudar o seu jeito, você precisa mudar a sua arrogância, você precisa mudar o seu autoritarismo, você precisa mudar. O Daniel, o mais novo, ele todos os dias, o Senhor deu ele para mim, para ele falar, eu te amo, mamãe. Todos os dias o Daniel fala, e se puder, ele me traz todos os dias flores do dia. Ele dá de joelhos. Eu não sei quem foi que ensinou isso para ele, mas foi o Senhor. Ele me dá as flores, ele agacha como um príncipe e dá a flor. E nesse dia, ele falou assim, mamãe, eu te amo muito de Deus. Ele nunca tinha falado isso. E eu entendi que foi o Senhor falando que me amava. Enquanto os dias estavam passando, eu sabia que tinha as pessoas orando por mim. Essa palavra era liberada, através dessas pessoas, eu ia tomando posse. E eu queria falar para você, ter por perto pessoas que oram por você. Não fica sozinho. Ficar sozinho é mais difícil. É que nem um rebanho, Se a ovelhinha está lá sozinha, vem, o predador pega. Mas se você está juntinho, é mais fácil de você seguir. E como eu não estava mais me programando a minha vida, eu vim fazer o curso de casais. E eu até falei para a Silene, eu estou aqui, mas eu não sei até quando. De repente, a minha cirurgia pode sair, eu nem concluo o curso. Concluí o curso. E teve um dia que a Bia, da Giovana, a Japa Ruiva, que eu chamo aqui, carinhosamente, ela chegou com os pais e ela olhou para mim. A Giovana falou assim, filha, essa é a Aline Parra, que a gente está orando. Ela olhou para mim com toda a autoridade dela e ela falou assim, Jesus vai te curar. E aí, como a gente gosta de ver criancinha bonitinha, a gente fala, ai, que lindo, que bom, amém. Ela falou assim, não, eu estou falando para você que Jesus vai te curar. Eu falei assim, uau. O Senhor usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Mais um tempo passou. Junho chega. E o Anderson é cometido com o Covid-19. Mais um período de isolamento social. E nesse mês, bem no comecinho, aprove o Senhor levar o meu esposo, o meu sogro, pai do Anderson. Nesse momento foi muito difícil. Porque lá em agosto de 2021, eu estava recebendo o diagnóstico do tumor e minha sogra também recebia o diagnóstico de câncer no intestino. Então, a gente não podia ter, como ele estava com Covid, não podia ter contato com ela. Então, foi difícil para a gente, porque a gente não podia abraçar. No velório, a gente precisou ficar muito afastado dos outros. Nesse mesmo mês, foi me apresentado um outro neurocirurgião, amigo do primeiro médico que eu passei lá em fevereiro. E eu soube que esse médico foi preparado por mim. Esse médico tem pacientes, até acredito que ele já fez essa cirurgia, na época. Estava vindo paciente lá dos Estados Unidos para vir operar aqui com ele. Eu falei assim, não, o cara é paquitão. Ele não é qualquer um, não. Cara estudado, fala 3 línguas, muito preparado, faz bastante curso para se atualizar. Eu falei assim, não. E quem falou isso para mim foi a secretária dele, porque secretário e secretária sempre, tem aí as suas conversas. E aí ele já tinha feito uma nova ressonância, e eu passei com ele, expliquei tudo de novo, e na ressonância o tumor já tinha crescido, já tinha evoluído. Já estava do tamanho de uma bola de golfe. Eu também falei, nossa, estava bem grande. Mas como eu tinha já entregado tudo para o Senhor, nesse período eu não sentia mais dor. Às vezes eu até esquecia desse tumor, porque ele me tinha, mas eu não tinha ele. Quer dizer, eu tinha ele. Vocês entenderam? Eu não queria esse tumor. Eu tentei pegar essa frase da internet, mas não deu muito certo. Não. Mas, enfim,
É só para vocês irem para não dormir. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um novo pedido. Ele fez um novo pedido com os códigos. Eu não sei o que ele colocou, mas eu sei que o Senhor colocou a mão. E foi mandado um novo pedido para a cirurgia. Dia 25 de agosto, eu recebo a mensagem do neurocirurgião, da secretária dele, falando que a cirurgia foi autorizada. Nesse momento, já começou a dar o chilique. Meu Deus, e agora? E agora, será que está tudo pronto a mala? E não sei se eu quero mesmo fazer essa cirurgia. E eu falei, calma, gente. Calma, gente, comigo mesmo. Eu controlei o meu emocional. Eu continuei crendo na palavra, né, louvando a Deus. A cirurgia foi marcada para o dia 29 de setembro. Né? E aí, o setembro chega. E na primeira semana, mais um luto. Aprove o Senhor levar a minha sogra. Foi no dia 7 de setembro. Foi difícil pra caramba, né? Mas a gente entendeu, porque ela estava fazendo químio e rádio, a gente entendeu que foi melhor assim. Foi melhor para ela assim. A gente continuou firme nas promessas do Senhor e pedindo para o Senhor aumentar a nossa fé. E todos, assim, que vinham falar comigo, a gente está orando por vocês, a gente está orando pelo Anderson, porque é difícil, né? Muito perto. E a gente teve um momento muito especial com os nossos parentes, no dia 17 de setembro, onde eles oraram por mim. Foi profetizada uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Salmos 121, o versículo 5 a 8, que fala assim, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Tomei posse dessa palavra. Eles oraram por mim, acalmaram o nosso coração. Foi um momento muito bom, né? Uma semana antes da minha cirurgia, o Senhor nos presenteia com uma resposta de oração de 5 anos. 5 anos. O Anderson começou a trabalhar numa gráfica em 2017. Então, quando ele começou a trabalhar lá, era por contrato, mas tinha chance de efetivação. Então, a gente já começou a orar naquela época, né? E a gente orou com a nossa família, orou com os nossos amigos, orou com a igreja básica, que naquela época chamava assim, né? E que felicidade, gente. Uma semana antes, eu tendo que imprimir um monte de coisa minha, mas também estava mandando um monte de documentação dele e dando glória a Deus. Não é? 5 anos, o Senhor demorou para responder. 5 anos. E aí, chegou a semana da cirurgia, eu vim aqui na terça-feira, estava chovendo bastante, tinha poucas pessoas. E no final, quem estava aqui orou por mim com imposição de mãos. Né? Lembra, né, Laide? Aquele foi um momento muito poderoso, porque eles colocaram a mão sobre mim, né? E naquele momento, orando, eu ouvia as correntes quebrando. E eu sentia como se um exército estivesse orando por mim. E aquilo me fortaleceu. A Laide falou assim, está preparadinha? A Laide já toda assim, né? Eu falei assim, estou preparada. Né? Eu trouxe para vocês algumas fotos, muitas coisas ficaram para trás porque não dava para colocar. Mas eu falando para vocês é uma coisa, e vocês vendo as fotos são outras. Tem alerta de lencinho. Tá bom? No dia 29, que também é aniversário da Lili, já estava tudo preparado. Eu separei exames, a mala, já estava tudo certinho. Mas eu peguei a minha Bíblia lá em Efésios 6,
ia vestir toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. Né? Eu falei, eu não posso ir de qualquer jeito. Então, eu lá, com a minha Bíblia, sozinha, o Anderson não tinha chegado ainda do trabalho, eu lá, visto a couraça da justiça, e lá declarando, né? Alguns deles foram lá para casa, outros tiveram que trabalhar. Lembro que eles oraram por mim antes de eu sair de casa também. E a gente tem um amigo, o Robson, que ele estava me acompanhando, né? Eu e o Anderson, para levar. Porque como é lá no centro da cidade, eu ia sempre para o Paraíso, que eram as consultas. Então, o Robson já estava preparado. Eu entrei no carro, né? Esse momento da despedida é sempre mais difícil. Eu falei assim, vou deixar os meninos dormindo, porque mãe se despedir do filho não dá. E entrei no carro, eu fechei a porta, o Robson já saiu com o carro. Eu falei assim, que isso, menina? Ele, não, vamos indo logo, porque vai começar a choradeira. Eu falei assim, foi melhor assim, senão ia começar a novela do SBT. Né? E aí a gente foi para lá. No caminho, já eu comecei a experimentar a paz, que excede todo entendimento, que fala lá em Filipenses. Gente, não dá para mensurar essa paz. Não dá. Não dá. Não vou tentar. É inexplicável. Chegando lá no hospital, já estava tudo preparado, como a gente aqui orou. Já estava preparado quem ia me recepcionar, já estava preparado a equipe de enfermagem, o centro cirúrgico, estava também a Sueli lá, né? O Senhor já preparou a Sueli lá. Então, assim, foi um momento muito poderoso, né? A gente se sentiu muito seguro. Enquanto eu estava esperando a cirurgia, aí, essa foto, eu já estava lá no leito, antes do centro do pré-operatório, né? E olha a minha carinha de felicidade. O sorrisinho ainda estava perfeito. Não vou rir agora, porque só está meia banda. E essa era a paz que eu estava. Né? E todo mundo lá falando, não, fica calma, fica tranquila. Eu falei, gente, eu estou bem. Eu estou tranquila. Né? Eu lembro, assim, das coisas antes da cirurgia, e eu me lembro lá, assim, no ambiente hospitalar, os enfermeiros, eles têm muito cuidado sobre falar de Jesus, porque são todos os tipos de crenças que tem, né, no ambiente hospitalar. E aí, eu mandei mensagem para os irmãos, enquanto estava aí, para lembrar a gente, é 1 hora, hein, ora aí. O Anderson também orou por mim antes da cirurgia, né, foi a última oração naquele dia. E eu segui para o centro cirúrgico, sem chorar. No caminho, o enfermeiro que me acompanhava, ele perguntou o porquê da cirurgia. Eu expliquei tudo para ele. Ele falou assim, nossa, mas demorou muito essa cirurgia, né? Eu falei assim, não, foi no tempo de Deus. É o momento certo agora, né? E aí, eu falei assim, eu creio dessa forma. Ele falou assim, você crê em Jesus? Eu falei assim, eu creio em Jesus. E eu creio que o meu milagre já está chegando. E quando eu sair dessa cirurgia, por favor, vai me levar café no quarto. Né? E ele me deixou lá no centro cirúrgico, né? Eles não podem entrar lá no centro, então ele colocou a maca, empurrou e saiu. E aí ele voltou, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, o Senhor é contigo. Né? Eu falei assim, então o Senhor prepara tudo, né? De fato. Ali onde ele me deixou, eu esperei ainda por 1 hora antes de fazer a cirurgia. Então, chegava a maca e a maca fazer cirurgia. Ia outro paciente. E eu ficava lá, eles indo me empurrando para o canto. E eu olhando no relógio enorme que tinha, já estava atrasada a minha cirurgia, que estava marcada. Mas, naquele momento, eu orei, eu tive um momento para orar, tive um momento para cantar, e tive um momento também para consagrar todo aquele ambiente. Gente, eu falei assim, Senhor, a água, as tomadas, os equipamentos, todo mundo, tudo aqui está sujeito ao nome de Jesus. Tudo. A gente precisa orar isso. Não é religiosidade. Não é. Né? Mas a gente precisa estar guardado e a gente aprendeu isso antes. Então, foi lá, conversei com o anestesista, todo mundo, foram lá me conhecer, e aí o enfermeiro foi me buscar, um outro do centro cirúrgico. Chegando no centro cirúrgico, já a galera, o doutor neurocirurgião, também apareceu o neurocirurgião lá do começo,
Tinha enfermeira, a minha cirurgia ia ser feita com o neurocirurgião e também com o otorrino, já estava todo mundo lá. E eu me lembro, quando me posicionaram lá na prancha, né, como eles chamam, tinha uma enfermeira chamada Sheila, do olhão verde bonito. E ela falou assim, olha, vai dar tudo certo. Eu falei assim, vai dar, já deu tudo certo, porque o Senhor quer assim, né? E ela falou assim, ora. Eu falei assim, não, eu não preciso orar agora, porque tem um exército orando por mim, né? E ela falou assim, então faz assim, quando a anestesia começar a correr na sua veia, clama por Jesus. E foi o que eu fiz. O liquidinho correndo e eu lá, Jesus, Jesus. Aí eu apaguei, né? O Senhor me permitiu dormir. Foi uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia de 8 horas, porque mais por cima, assim, eles murcharam o meu cérebro, para poder afastar um pouquinho, para retirar o tumor. Então, isso, se tratando de cabeça, é complicado. Então, graças a Deus, eles foram bem generosos com a cicatriz. Eu levei 15 pontos desse lado aqui. Tenho bastante cabelo, cobre, né? Eu queria louvar a Deus pela vida do Alex Sato, que estava lá com o Anderson durante todo o processo de cirurgia. Né? Vocês orando daqui e o Alex Sato segurando a mão lá, né? Então, louvado seja Deus pela sua vida, Alex. Né? Eu acordei já na UTI, se quiser já pular, Lígia, por favor. Eu acordei na UTI e a minha cabeça parecia que ia explodir. Eu sentia muita dor. Eu não sei se vocês conseguem ver. Du, se puder apagar aqui, acho que fica melhor. Aí eu estava no segundo dia de UTI, porque foi quando eles tiraram a foto, né? No segundo dia de cirurgia. Aí, atrás está o curativo da cirurgia. E aqui, mais para frente, está um catéter central. Porque, como eu inchei muito, as minhas veias eles não conseguiam, estourava tudo. Então, toda a medicação eu recebia por esse catéter. Pode pular, Lígia. E eu me lembro que todo mundo que vinha, as enfermeiras, quando a troca de plantão, ela vai lá para o paciente para se apresentar. E ela, oi, eu sou fulana tal, não sei o quê, como você está? E a minha frase era, eu estou viva, louvado seja o nome do Senhor. Para todo mundo naquele hospital falava. Se tinha a moça que vinha limpar o espacinho que eu estava, eu falava, moça, eu estou viva, louvado seja o nome do Senhor. E ela falava amém. Né? Eu fiquei lá na UTI alguns dias, e a minha mãe, antes de eu operar, ela falou assim, Ni, eu só vou acreditar que você está bem quando você chegar em casa. Porque todo mundo vai mentir para mim. E aí, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo bem fofinho, para minha linda. Né? Eu achando que eu estava falando perfeitamente. Mas eu queria mostrar para vocês qual era a minha realidade na UTI. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou viva para a glória de Deus. Eu estou muito bem. Acho que tem que voltar um pouquinho, Vinícius. Aí já está no final. Essas tomadas aí eram as máquinas que eu estava ligada. Era um monte de máquina, a minha equipe técnica esqueceu de tirar a foto dos maquinários. Né? Quando eu ia fazer a ressonância, exame em outro andar, e eu lembro que ia a enfermeira com a bolsinha da Dora Aventureira, que era um aparelho, um outro aparelho aqui na minha perna, tudo para monitorar. Né? Mas eu gravei o vídeo. Eu estou viva para a glória de Deus. Eu estou muito bem, comendo direitinho. Não vomitei mais. Só estou um pouco cansada dos remédios e difícil para falar, mas o médico disse que eu estou 100%.
Estou com saudades de todos. Tchau. Tchau. Um bebê falando, né? Eu, além das morfinas que estavam correndo na veia, eu estava também com um adesivo, porque é muita dor do pós-cirúrgico, né? E eu vomitei pra caramba. Teve dia que eu nem comi, né? Ainda participou disso, coitado. Depois que me falaram que eu vomitei no bichinho lá, eu falei, ô, filho, desculpa, mas... A impressão que dava, gente, era... Já assistiram o Exorcista, né? O jato é igual. Era igual. Então, eu vivia com um saquinho, né, para ajudar. E eu ainda tinha vezes que eu falava para a enfermeira, enfermeira, o saco! Ela já ia lá, pegava, e não, vai, fica tranquila. E, enfim. No dia seguinte desse vídeo, eu já fui para o quarto, era no domingo à tarde, né? Chegando lá, tinha uma outra senhora no quarto. Eu me lembro, era boazinha, né, Lili? Gente boa, aquela mulher. E ela, o tempo todo ali, conversando com a gente. No quarto, eu dei início à fisioterapia, né? O Senhor preparou o melhor para mim. Tinha fisioterapeuta, tinha fono que dava comida na minha boca, porque ela tinha que ver como estava a minha mastigação. Eu estava me sentindo o máximo, né? Usava umas botas de compressão para não dar a trombose. Isso eu nunca tinha visto na vida, né? Tem 2 vídeos, mas não precisa correr ele todo. Eu só queria mostrar para vocês como é que estava a minha fala. Vamos ver se funciona. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor para essa equipe técnica. Porque eu não entendo nada disso. Eu salvei o vídeo, o material, chegou aqui, ficou tudo de lado. E eu falei, Vinícius, pelo amor de Deus. Aí eu estava no quarto já, era na segunda-feira, dia 3. Né? Eu dei início à fisioterapia. Os meus movimentos motores estavam muito debilitados. Né? Pode passar para o próximo. Olha a minha voz como estava. Aí já é no outro dia. Né? Olha que diferença. Aí a Lili já prendeu o meu cabelo nesse dia. Atrapalha? Porque às vezes falha, né? Então, aí, por exemplo, você vai levantar. Eu estava dessa forma. O meu olho direito ele não fechava, ele ficava aberto. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus parentes, que quando eles iam me visitar lá no hospital, pode parar. Eles não olharam assim, nossa. Não, eu achei que eu estava com minha fisionomia normal. Quando o Anderson colocou no grupo, irmãos, olha, a Aline teve alta, mas eu queria poupar ela, né? Claro, por causa da imunidade, mas eu não dimensionava por conta da minha fisionomia. Estava muito feio. Estava feio demais. No dia 4, na terça-feira, eu tive alta. E aí eles não queriam. Eu era tão uma boa paciente que eles não queriam me deixar ir para casa, né, Lili? O médico me deu alta, acho que era umas 7 horas da noite, e me deixaram ir para casa. Eu cheguei em casa 1h da manhã. Da demora. Não, você não, né? Eu brinco assim, mas eles demoraram muito para me liberar. E nesse momento, quando eu cheguei em casa, foi um momento muito marcante para mim. Né? No dia 29 de setembro, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E aí, quando você nasce de novo, você passa por todas as fases de um bebê. Eu passei. Eu usei fralda, eu dependia das pessoas para tudo, mas eu entendi que era um tratamento do Senhor. Aprender a depender. Mas não das pessoas, dele. Né? Eu cheguei em casa e teve que forrar todo o carro antes de eu vir para casa, né, para não sujar o carro das pessoas. E quando eu chegava em casa, quem estava me esperando lá, segundo relatos de testemunhas, parecia que eu era um polvo. Todo mundo queria me segurar, né, para eu não cair, para não acontecer nada. E aí eu andava assim, ó,
dessa forma, e arrastando os pés, porque eu não tinha forças para levantar. Então, eu ia assim, a Lili, já treinada pela fisioterapeuta, ia me guiando, fulano me segurando aqui, nos lados, né? E quando eu avistei a Linda, eu falei assim, Linda, eu voltei para casa. E ela falou, vem, eu estou te esperando. Ainda bem que eu estava de fralda. Ainda bem. Cheguei na porta da minha casa e eu falei, eu estou viva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou preparada para entrar. Glória a Deus. Eu tive uma recuperação bem avançada para o que os médicos esperavam. Na terça-feira agora só fazem 2 meses que eu fiz a cirurgia. E olha como eu estou, para a glória de Deus, né? E para mim cada dia era um avanço. Aí é a minha equipe, né? Toda a família tem uma tia que faz curativo, da nossa família é a tia Dalva. Então a tia Dalva eu tinha que trocar os curativos de manhã e à noite. Lá em cima é a fono que eu precisei, porque meu rosto estava muito torto, então precisava fazer uns exercícios. O fisioterapeuta, que para mim voltar a andar, né, a ter o equilíbrio, pode passar, Lígia, que agora eu tenho que correr. Como todo bebê, eu precisava de alguém para cuidar de mim. E o Senhor separou essas pessoas para cuidar de mim. Então, tinha alguém para me dar comida na boca, né? Tinha quem passava creme nas minhas mãos. Né? O Senhor preparou isso para mim. Eu não ia ficar com a pele ressecada. Embora a Lili não queria passar creme nas minhas pernas. Mas, isso é só, né? Mas tinha. Olha como o meu rosto ainda está bem torto. Aí, no dia, os 2 dias depois que eu cheguei em casa, meu irmão, o Guilherme e o Anderson, que estavam em todas, né? Mas essas 2 em especiais, elas pegaram, acho que, o pior. Questão de pós-cirúrgico. Né? Então, a Lília precisou aprender técnicas de enfermagem, aprender a dar banho. Né? Eu sou mais alta que ela, mas eu precisava de alguém para me dar banho, porque nem isso eu conseguia fazer. E conforme o tempo ia passando, eu já conseguia estalar os dedos. Para nós, tudo era festa. Eu estalava os dedos, era festa. Eu falei assim, agora eu estou mocinha, que eu consigo escovar os dentes sozinha. Prender o cabelo sozinha. Né? E louvado seja Deus por vocês, que estiveram comigo, não só nos momentos bonitos, mas no pós também. Né? E eu precisei de acompanhante, como o Anderson estava trabalhando à noite, eu precisava de acompanhante noturno. Então, estava lá a Lili, dia e noite. Aí estava o Guilherme também para dar o apoio na noite, porque eu precisava de alguém para me tirar da cama, para me levar até o banheiro ou caminhar. Né? Então, eles estavam lá. Pode passar, Lígia. Eles falaram assim, vai colocar a foto desse biscoito? Vou explicar por quê. Porque, como toda criança precisa de cuidados, ela também é mimada. E eu recebi... Foi difícil pra caramba achar esse biscoito. Porque eu não sei o filho de vocês, mas quando fala assim, não, eu quero o biscoito tal, e não achava. Foi encontrado na internet. Então, eu tive o biscoito, eu recebia comidinhas, porque eu podia comer tudo. Né? Eu recebi manicure em casa, ela nem sabe dessa foto, mas está aí. E recebia flores do dia. Também, né? Pode passar. Aí é quando eu comi pela primeira vez sozinha. No sábado, pós-cirurgia. Vamos lá, primeiro dia hoje, comendo sozinha, uma polentinha que ela pediu, né? Olha o mimo. Falando igual bebê. Olha o esforço que eu fazia. Às vezes a gente está tão atarefado com as coisas do dia a dia que a gente não tem dimensão. Aí. Olha a palma. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Era dessa forma que eu estava. Pode passar, Lígia. Hoje eu faço fisioterapia motora,
né? Eu ainda preciso, mas essa semana eu já comecei a dirigir. Era o que eu sentia mais falta, era dirigir. Comecei, já fui autorizada. Estou fazendo também fisioterapia facial, porque precisa, então comecei com laser essa semana, né? É também manual e coloco os eletrodos. Aí é quando eu vim fazer 15 dias depois da minha cirurgia, eu já estava dessa forma. Então, assim, foi muito rápido a minha recuperação. O Senhor foi muito generoso. Pode passar, Lígia, por favor. Já está acabando, gente. É o próximo. Aí os eletrodos. É só a foto. Essas pessoas foi o que o Senhor colocou na minha vida, todo esse processo. Alguns estão aqui, outros estão viajando, outros estão trabalhando, né? Primos que são de outra denominação, mas a gente serve o mesmo Deus. Eu creio que quando a gente se une, não é por placa de igreja, mas é por Deus, né? Então, eles estavam lá comigo. Às vezes você pensa que Deus não está com você porque Ele está em silêncio. Mas você tem a certeza de que Ele está com você quando Ele coloca pessoas na sua vida. E a forma que elas tratam você é a certeza que você tem que o Senhor está com você. Então, quando você perguntar para Ele, Senhor, onde o Senhor está? Olha para o lado, porque Ele está do seu lado. Amém? Então, eu queria deixar aqui meu muito obrigado aos pastores, à diretoria dessa igreja, pelo apoio que vocês estão me dando, pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer você que orou por mim, que intercedeu pela minha casa, mesmo sem saber meu nome. Mas quando você fala assim, Senhor, abençoa a minha igreja, cura a minha igreja, eu estou nela. Né? Você está nela. Então, continue, né, intercedendo por nós. Né? Obrigado você que profetizou por mim, que intercedeu. E eu queria deixar um último versículo com vocês, que está em Apocalipse 21:5, que fala: aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, eu queria que você ficasse de pé agora, queria chamar a equipe de louvor. E eu quero declarar sobre você hoje. Chega de vencer só as batalhas sobre as circunstâncias. O Senhor está te chamando hoje para vencer guerras. Amém? Vença as circunstâncias com espíritos de contentamento e gratidão. Se você está passando por um problema, às vezes você fala assim, ai, Aline, mas você não sabe qual é o meu problema. Eu não sei mesmo. Mas o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Então, que você tenha um coração grato nessa manhã. Mesmo você tendo pouco, mesmo você tendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor faz maravilhas, né? Vence as circunstâncias com a ajuda de outras pessoas. Chama a sua família, os seus parentes, os seus amigos para orar por você. Não fica sozinho. Peça ao Senhor estratégias para vencer essas circunstâncias. Todos os que querem vencer precisam adquirir as virtudes de vencedores. Hoje, nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Amém? João? Graça e paz, queridos. Aleluia. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o seu Deus, esse é o Deus da Aline, esse é o Deus da cura, esse é o Deus que se move em favor dos seus filhos. Não há nenhum Deus que se compara a Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há limites para o seu agir. Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus além do nosso Deus,
que trabalha em favor daqueles que nele esperam, daqueles que confiam nele, daqueles que têm o seu coração para ele, daqueles que têm a sua esperança nele, daqueles que confiam nele de todo o coração, daqueles que o adoram em espírito e em verdade, daqueles que creem que ele pode fazer. Não importa a situação. Deixa eu falar uma coisa para você. A doença não é o seu nome, não é a sua identidade. A sua identidade é Cristo, Senhor, Salvador. É Ele que é a sua identidade. Não é a depressão, não é a diabetes, não. A sua identidade é Cristo, Ele é Senhor da sua vida. Então não importa o que você está passando. Talvez como eu tenho passado por muitos dias difíceis, talvez como a Aline você tem passado dias difíceis, mas creia que nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso. Não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus, aquele que está acima de todo nome, que recebeu a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que basta uma palavra, basta um toque para mudar a situação e mudar a sua vida. Esse é o Deus da igreja do Parque Cruzeiro do Sul. Esse é o Deus que nós cremos, e Ele é digno de louvor, de honra e de adoração. Um Deus que trabalha, um Deus que trabalha enquanto você descansa, enquanto você dorme, enquanto você espera, Ele trabalha. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor quer curar feridas nesta manhã. Não olhe para o relógio, não. O Senhor quer curar você. Então saia do seu lugar, venha correndo aqui para frente. Venha para cá. Os pastores, presbíteros, nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre você. Nós vamos declarar a paz sobre você. Nós vamos declarar a cura sobre você. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, se move agora, em favor dos teus filhos, das tuas filhas, se move agora. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu e você não merecemos nada, não merecemos salvação, não merecemos a cura, mas a graça do Senhor tem nos alcançado. A graça do Senhor tem sido suficiente na nossa vida, e Ele nos salvou, nos libertou, e Ele nos curou, e Ele quer continuar curando. A cura não é para amanhã, não é para daqui a um mês, a cura é agora. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre os nossos irmãos. Pai, eu não sei o que eles estão sentindo. Talvez alguns aqui abatidos, tristes, decepcionados, feridos, depressivos. Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão de poder agora. Essas mãos que estão sendo agora posicionadas sobre os nossos irmãos, e posta sobre ele. Deus, libera a cura, libera a cura, libera a cura. Em nome de Jesus nós profetizamos a cura. Enfermidade saia, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós damos ordem, saia, pega, tudo que é seu, espírito de doença, de morte, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sobre essas pessoas nós não aceitamos nenhuma enfermidade, nenhuma doença, porque eles foram curados agora, Pai, em nome de Jesus. Eles são livres, livres, livres para o Senhor. A igreja pode levantar as suas mãos e declarar palavras de cura. A igreja pode levantar as suas mãos e profetizar sobre esses que estão enfermos aqui. Há poder na sua oração, há poder na sua oração. Então creia, profetize, declare vida, poder, unção de Deus, um óleo novo, um frescor novo. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor fez na vida da Aline, pelo que o Senhor fez, ó Deus, na sua família. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és tão bom, tão fiel, um Deus tão presente em nossas vidas, e nós te agradecemos, Pai.
Te agradecemos pela cura, Pai, de cada irmão aqui. Obrigado, Espírito Santo. Amigo Espírito Santo. Oh. Seja curado agora em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh. Aleluia. Levante as suas mãos agora, bem alto. Levante as suas mãos, você que está aqui nesse salão de culto. Levante as suas mãos, você na galeria. E vamos agora, um coral cantando para o Senhor, adorando ao Senhor, expressando a Ele a nossa gratidão, declarando a Ele todo o louvor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Levante as suas mãos bem alto. Canta, é para Ele. Oh. Não há medo quando estamos na presença dEle. Não há temor quando estamos na presença dEle. Nada pode nos afastar da presença dEle. Fala agora você. Eu sei que a minha vida, coloca a mão no seu coração agora. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Oh, obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Vá em paz, queridos, que Deus abençoe. Obrigado, muito bom ter você conosco. Continue orando pela vida do pastor João. Amanhã ele vai fazer um exame e ele precisa das suas orações. As suas orações têm me mantido de pé. As suas orações me trouxe aqui hoje. Aleluia, Deus te abençoe.